Olá, meus amigos e minhas amigas. Cirurgia do trauma, professor João Ricardo, trauma de tórax. Aquele resumo para orientar o estudo de vocês e para vocês entenderem assim os objetivos, a finalidade, os princípios aí da nossa abordagem. Trauma de tórax responsável por 20 a 25% das mortes no trauma. 85% das vezes, medidas iniciais lá na sala de trauma vão resolver o problema. A toracotomia mesmo, levou para o centro cirúrgico, abriu o tórax, ela vai ser a menor parte das vezes, em torno de 15%. E as mortes precoces, elas estão muito relacionadas à gravidade. Lembra daquele pico inicial das mortes imediatas, alta energia cinética? Então, nós temos grande chance na atuação fazendo um atendimento adequado. Lembra, o tórax na ventilação está lá no B. E é importante, claro, a cinemática do trauma, mas é fundamental no tórax o exame físico, a inspeção, a palpação, percussão e a ausculta. Inspeção, escoriações, lesões, mas também padrão respiratório, cianose de extremidades. Palpando, eu percebo crepitação, às vezes, de um enfisema subcutâneo, às vezes percebo crepitação de fratura óssea, a percussão, ela muito associada à ausculta, MV ausente, com maciçez à percussão, é líquido, hemotórax. MV ausente com hipertimpanismo é pneumotórax. Então, isso é bastante importante na hora do nosso exame. Ora, mas todo mundo fala que o raio-x de tórax é fundamental no atendimento inicial do politraumatizado, então para que examinar se tem um raio-x? Calma, meu amigo, muitas vezes com o seu exame físico, você vai identificar condições que levam gravidade, acometimento possível à vida. Então, você vai resolver muitas vezes esses problemas antes até de fazer um raio-x. Na verdade, você vai fazer um raio-x para comprovar se as suas medidas terapêuticas de reanimação, elas foram feitas de maneira adequada. E que lesões são essas que levam a risco imediato de morte, ou seja, que comprometem a vida, que devem ser abordadas e tratadas já no atendimento inicial, lá no item B? Pneumotórax hipertensivo, que eu posso fazer uma punção descompressiva no segundo espaço intercostal, ou chegar aqui no quinto espaço, conforme a atualização da 10ª edição do programa TLS, que ele faz uma incisão no mesmo lugar que põe o dreno, sob anestesia, coloca o seu dedão lá, vai escapar o ar, e aí a gente vai verificar a possibilidade de transformar esse pneumotórax fechado, que era o hipertensivo, em um pneumotórax aberto. Vai ficar soprando, não tem mais a torção do mediastino, até você providenciar a drenagem torácica. O pneumotórax aberto é uma outra condição importante, o curativo 3 pontas ajuda muito, inclusive lá no pré-hospitalar. O tórax instável, que são as fraturas sucessivas de várias costelas em mais de um lugar, que levam à tal da respiração paradoxal. Inspiro, ele afunda, expiro, ele abaula. Mas o problema não é ósseo, o problema é a contusão pulmonar, que devido à dor diminui a capacidade da sua ventilação, a dor das fraturas, mas eu tenho sufusões hemorrágicas, edema nesses alvéolos, então eu preciso de um suporte ventilatório muito adequado e preciso evitar a hiperidratação exagerada. O hemotórax maciço também é uma condição importante que merece a drenagem pleural e a avaliação cirúrgica precoce, porque acima de 1.500 ml de drenagem imediata eu preciso de uma toracotomia. E o tamponamento cardíaco, muito comum em ferimentos penetrantes aqui na área do pré-córdio, que você tem uma insuficiência cardíaca constritiva pelo sangue entre o ventrículo e o pericárdio, que faz uma compressão, e que você precisa fazer uma pericardiocentese de descompressão. Claro, isso é paliativo para você ganhar tempo, porque você precisa da avaliação cirúrgica precoce e o cirurgião de tórax precisa corrigir esse defeito. E lá no exame secundário, eu tenho outras lesões. Aquelas lesões que foram citadas são lesões de risco imediato a ser abordado no exame primário. Agora eu tenho lesões que precisam ser abordadas no exame secundário.
Quer dizer, muitas vezes eu vou perceber o paciente está estável lá na sequência do meu exame. Pneumotórax simples, o hemotórax, aliás, na verdade, quase sempre é hemopneumotórax, eles vêm junto. A contusão pulmonar, que é a lesão mais comum no trauma de tórax, lesões da árvore traqueobrônquica, a contusão cardíaca que leva a arritmias, a rotura traumática de aorta, que é a rotura tamponada lá no ligamento de Botalo, é uma rotura incompleta, que se fosse completa no espaço pleural, você teria um hemotórax maciço, geralmente os pacientes ficam lá em via pública mesmo. O ferimento transfixante do mediastino também é uma situação importante, e outras lesões, como insuficiência subcutânea, asfixia traumática, ruptura esofágica, as fraturas ósseas de costelas, que são importantes. Relembrando aqui o pneumotórax hipertensivo, você tem um mecanismo valvular que o ar apenas entra para a pleura. E aí, com o aumento da pressão, eu tenho um desvio do mediastino para o outro lado, com torção dos vasos da base, e eu não tenho retorno venoso. Consequência, estase jugular, mediastino empurrado, o desvio de traqueia também é muito importante. E lembrar do hipertimpanismo na hora que a gente faz a percussão, é óbvio, claro, com murmurio vesicular ausente nessa região. Precisa fazer a descompressão no segundo espaço intercostal, linha superior da costela inferior para evitar o plexo venoso. E agora a 10ª edição do programa TLS, preconizando aqui na linha axilar, onde você faz a drenagem torácica mesmo, uma anestesia local, e você introduz o seu dedo, introduzindo o dedo, transformando o pneumotórax fechado em pneumotórax aberto. Nessa região, quinto espaço intercostal, é a região da parede torácica que ele está mais delgado, então mais fácil de atingir a pleura. Lá na população obesa norte-americana, tem tido alguma dificuldade da punção aqui do segundo espaço intercostal, mas na nossa população nós podemos continuar fazendo aí sem muitos problemas. Depois que eu fiz a punção do pneumotórax hipertensivo, a drenagem torácica em selo d'água, como é habitual. No pneumotórax aberto, olha aqui, tem uma lesão de continuidade, ele deve estar soprando, faço o meu curatismo 3 pontas, que pode inclusive ser feito no pré-hospitalar. Na hora que o paciente inspira, o plástico colaba. Na hora que o paciente expira, ele sai por uma dessas pontas abertas. Então, eu não tenho problema nenhum ao ser realizado esse curativo. Claro que esse não é o tratamento definitivo, e depois eu vou fazer a drenagem torácica em selo d'água, como é habitual. O tórax instável com a respiração paradoxal, uma inspiração normal, expande o tórax, expiração, volta ao normal. Tórax instável, fratura de várias costelas. Na hora de expandir, abaulamento da parede torácica. Na hora de voltar ao normal, na hora de expandir, retração. Na hora de voltar ao normal, abaulamento da parede torácica. Então, isso leva ao tórax instável. Só que o problema não é a parte óssea, o problema é a contusão pulmonar que isso levou. Então, eu vou precisar do apoio ventilatório, evitar a hiperidratação, fazer o controle da dor. Eventualmente, se esse paciente apresentar graus de hipóxia, hipercapnia, quer dizer, a sua troca ventilatória não está adequada, ele merece uma intubação e uma ventilação mecânica para eu garantir a troca gasosa dele, que isso é muito importante. O hemotórax maciço, normalmente nós não precisamos fazer um raio-x para fazer um diagnóstico do hemotórax maciço. Ele chegou chocado com maciçez aqui no hemitórax direito. Então, ele precisa ser drenado. Na verdade, esse raio-x ele foi feito de uma forma inadequada, mas serve para a gente ilustrar e a gente aprender aí com essas inadequações. Claro que ele está chocado, ele merece uma reposição volêmica, de acordo com os conceitos lá da reposição volêmica do choque, e vamos fazer a descompressão com drenagem pleural. Uma coisa importante de ser citada é que o sangue na cavidade pleural ele pode ser reaproveitado. Então, a gente pode fazer a autohemotransfusão. Existem aparelhos para isso, com filtros, e que eles garantem a não coagulação desse sangue, se bem que o sangue na pleura ele não é coagulável mesmo, e para que você ajude na reposição volêmica.
A indicação da toracotomia, abro para fazer a sutura, o reparo da lesão, é quando na drenagem imediata eu tenho um efluente acima de 1.500 ml. Ou tive menos, deixei o dreno, ele drenou mais que 200 ml em cada hora de observação, ou seja, na primeira hora drenou 300 ml, não espera a segunda hora, leva ele para a sala cirúrgica e faça a toracotomia. E observa aí em torno de 2 a 4 horas após a drenagem. Outra lesão com risco imediato de morte é o tamponamento cardíaco. O pericárdio é uma membrana fibrótica inelástica. Qualquer sangue ali, uns 200 ml, já comprime o ventrículo. E isso leva ao quê? Tríade de Beck, hipotensão, abafamento de bulhas e estase jugular. Qualquer 50 ml que eu alivio do pericárdio já é suficiente para eu garantir uma dinâmica adequada. Então, eu preciso, uma vez identificado um tamponamento ou suspeitado, fazer a punção pericárdica. Precisa estar monitorizado, porque se eu encosto a minha agulhinha aqui no ventrículo, eu vou ter arritmia, eu tenho que puxar para trás. 45 graus no apêndice tifoide, em direção ao ombro contralateral, você vai encontrar o pericárdio e vai ver aquele sangue não coagulado. Deixa a sua torneirinha ali, porque ele vai refazer até chegar no cirurgião cardíaco, porque o ferimentozinho, que normalmente é do ventrículo direito, num trauma perfurante, porque ele é mais anteriorizado, mais próximo à parede torácica, ele, eventualmente, ele ainda está aberto e ele vai tamponar novamente. Aí eu pego o meu triway, minha torneirinha, só abro para que eu retire mais sangue, evitando fazer punções sucessivas. Outras lesões, agora já que nós podemos observar no exame secundário, também merecem ser citadas, porque elas são muito comuns. Como, por exemplo, o pneumotórax simples. Aliás, para a gente fazer esse diagnóstico dessas lesões, a gente precisa ficar muito esperto na análise do raio-x. E existe um algoritmo para a gente analisar raio-x de tórax no politraumatizado. É o ABCDE do raio-x. A, via aérea, ó, a traqueia centrada, não está deslocada, então não é hipertensivo. B, pleura e campos pulmonares, da respiração. Trama vascular, bonitinho o pulmão. Opa, cadê o pulmão aqui? Não tem trama vascular, só tem ar. O pulmão está colabado. Pneumotórax, mas não é hipertensivo. C, não é circulação, então nós vamos usar para coração. Área cardíaca normal, não tem alargamento aqui do mediastino. D, não é neurológico para o raio-x, é diafragma. Olha o diafragma bonitão, não tem nada no diafragma. E, de esqueleto. Olha o meu esqueleto, que bacana, não tem fratura nenhuma. E por último seria o F, sondas e drenos, catéteres. Tem veia central, catéter? Não tem. Tem drenagem de tórax? Não tem. Então, eu preciso analisar um raio-x de forma adequada para eu suspeitar dessas lesões, somente das lesões lá do exame secundário. Olha um hemotórax. Pô, mas esse é muito mais maciço daquele. Não, aquele, o paciente estava em pé ou sentado. Por isso que ele tinha aquela linha convexa, que chama linha de Damasier. Aqui nós temos o paciente deitado e o líquido se espalhou. Então, um velamento que significa um hemotórax. Uma contusão pulmonar. Olha só aqui, vendo no parênquima, nós temos uma condensação tipo uma pneumonia. O mais comum da contusão é nós termos um infiltrado bilateral, parece até um edema agudo. E a contusão pulmonar é a lesão mais frequente no trauma de tórax. Ruptura traumática de aorta, normalmente é um hematoma restrito ao mediastino, lá no ligamento de Botalo, são lesões incompletas, eu tenho que ter alto índice de suspeita no raio-x. A, via aérea está legal. B, tórax está legal. C, olha o alargamento do mediastino. E 2015, 2016, 2017, caíram questões que mostram o raio-x e para dizer qual a conduta. Então, eu tenho que ter um alto índice de suspeita. E significa o quê, se eu tenho um raio-x com esse alargamento de mediastino? Que eu tenho uma suspeita de ruptura traumática de aorta. E eu vou fazer o quê? Eu vou prosseguir a investigação, seja com uma arteriografia, com uma tomografia, uma angiotomografia.
E esses exames também não são a melhor coisa do mundo para eu detectar e determinar. Mas, além dos exames, o cirurgião torácico, especialista, para que ele analise essa possibilidade e conduza o caso. Eu não posso ver um raio-x com alargamento de mediastino desse tamanho e achar, nossa, o meu polo traumatizado tem um linfoma aqui no mediastino. Pode até ter, meu amigo, mas suspeita muito da ruptura traumática de aorta. Outra lesão importante são as rupturas traumáticas do diafragma. E o diafragma, ele é mal visto na tomografia. Aliás, é um problema na trauma da junção tóraco-abdominal, quando você tem o paciente muito estável e você tem dúvida se esse paciente tem lesão ou não do diafragma, quando a lesão é pequenininha. Às vezes precisa fazer até uma laparoscopia para ver se a suspeita é muito grande. Quando eu tenho um trauma contuso, normalmente eu tenho grandes lesões do diafragma. No trauma penetrante, punhalzinho, faquinha, atravessou lá a pleura e deu uma beliscadinha no diafragma, às vezes você não percebe essa lesão. E o que acontece para você analisar e ter uma suspeita, principalmente das grandes lesões? A via aérea está legal, pleura e campo pulmonar, ó, uma sufusão, tem contusão pulmonar também. C, área cardíaca aqui, parece um pouquinho dilatado. D, diafragma, tá bacana. Cadê o diafragma desse lado? Não está faltando o diafragma desse lado. Aí, muito espertamente, o socorrista passou uma sonda nasogástrica e jogou um contraste iodado. E ele viu que a sonda nasogástrica dele estava lá dentro do tórax. Uma hérnia diafragmática traumática. Precisa ser tratado mediante uma laparotomia. A hérnia diafragmática aguda é igual a laparotomia. Crônica, faz 500 anos, toracotomia, por causa das aderências pleuropulmonares, etc. E por que laparotomia? Porque se rompeu o diafragma, alguma outra coisa dentro do abdômen pode ter rompido também. Então, esse truque da nasogástrica no raio-x com contraste iodado é muito manjado e muito bem-vindo. Agora, a suspeita clínica tem que existir junto com aquela análise do raio-x que a gente tem que fazer de maneira pormenorizada. Legal, gente? Existem muitas outras coisas para falar sobre trauma de tórax, mas esses pontos são fundamentais. E lembre, antes de qualquer coisa, todo politraumatizado merece oxigênio suplementar. Trauma de tórax, antes de qualquer coisa, máscara de oxigênio. Oxigênio suplementar. Claro, vai avaliar a via aérea, etc., mas o meu pacientezinho está lá com o seu oxigênio garantido. Legal. Grande abraço.